A fúria da Terra. Os terremotos mais devastadores da história. Imaginem o chão a tremer violentamente debaixo dos vossos pés, edifícios a desabar à vossa volta, uma onda de destruição que parece não ter fim. Este é o poder dos terremotos, um dos desastres naturais mais imprevisíveis e mortais do nosso planeta. Ao longo da história, a humanidade testemunhou a fúria da Terra desencadeada em tremores devastadores. Hoje, vamos explorar os maiores terremotos da história, eventos que arrasaram cidades inteiras e mudaram para sempre a vida de milhões de pessoas. Preparem-se para descobrir como a força brutal da natureza pode causar tragédias inimagináveis e como esses eventos moldaram a história da humanidade. Valdívia, Chile, 1960. O maior rugido da Terra. Em 22 de maio de 1960, Valdívia, no Chile, foi abalada por um terremoto de magnitude 9,5, o mais forte alguma vez registrado. Imaginem a energia libertada a rasgar a terra, abrindo fendas profundas que engoliram casas e ruas. Edifícios inteiros caíram, prendendo pessoas debaixo dos escombros. O pânico instalou-se. Para piorar a situação, o terremoto desencadeou erupções vulcânicas e deslizamentos de terra. Um tsunami colossal, com ondas de mais de 10 metros de altura, atingiu a costa chilena, engolindo cidades e vilas costeiras. A devastação em Valdívia foi apocalíptica, com a maioria das estruturas reduzidas a escombros. O número de mortos ultrapassou 2.000 pessoas e mais de 2 milhões ficaram desalojadas. O tsunami viajou por milhares de quilômetros, espalhando a destruição até ao Havaí, Japão e Filipinas. Equipas de resgate de todo o mundo uniram esforços para ajudar os sobreviventes. A reconstrução de Valdívia foi longa e difícil, mas a cidade ergueu-se novamente, como o fênix das cinzas. O terremoto de Valdívia deixou uma marca indelével na história do Chile e no estudo científico dos terremotos. Os cientistas intensificaram os seus esforços para decifrar os mecanismos por trás destes eventos e desenvolver métodos mais eficazes de previsão e mitigação de danos. A tragédia serviu como um alerta para a necessidade de investir em infraestruturas resistentes a terremotos e educar as populações que vivem em áreas de risco. Tohoku, Japão, 2011. Quando a Terra abriu o mar. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 sacudiu a região de Tohoku, no Japão. A terra tremeu com fúria, edifícios desabaram e o impensável aconteceu. A terra abriu o mar. O terremoto causou um tsunami de proporções épicas. Ondas gigantescas, algumas com mais de 40 metros de altura, avançaram sobre a costa japonesa, engolindo tudo em seu caminho. Vilas e cidades costeiras foram apagadas do mapa em segundos. A força da água destruiu portos, aeroportos, estradas e linhas férreas. A central nuclear de Fukushima Daiichi foi atingida, causando um acidente nuclear grave. O número de mortos ultrapassou 15.000 pessoas e milhares continuam desaparecidas. Equipas de resgate de todo o mundo juntaram-se aos japoneses nos esforços de busca e salvamento. A reconstrução de Tohoku foi um processo longo e complexo. A tragédia levou a uma profunda reflexão sobre as políticas energéticas do Japão, com um foco crescente em energias renováveis. O terremoto e tsunami de Tohoku, em 2011, foram eventos devastadores que deixaram uma marca indelével na história do Japão e do mundo. Shaanxi, China, 1556. O silêncio mortal das profundezas. No longínquo ano de 1556, a China foi atingida por uma tragédia sem precedentes. Em 23 de janeiro, a terra tremeu com fúria inimaginável na província de Shaanxi. O terremoto, estimado em 8,0 de magnitude, ceifou a vida de aproximadamente 830.000 pessoas. Edifícios, templos, casas. Tudo ruía como castelos de areia. O tremor desencadeou deslizamentos de terra colossais que engoliram vilas inteiras. O epicentro do terremoto, próximo ao rio Wei, foi palco de um cenário apocalíptico. Grande parte da população vivia em cavernas artificiais escavadas nas encostas de Loess, conhecidas como Yaodongs.
Essas cavernas, que antes eram consideradas seguras, se tornaram armadilhas mortais quando o terremoto as atingiu. As vibrações fizeram com que as paredes das cavernas desabassem, soterrando milhares de pessoas. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. A paisagem ficou irreconhecível. O número de vítimas era tão alto que se tornou impossível enterrar os mortos de forma tradicional. Valas comuns foram abertas para lidar com a imensa quantidade de corpos. O terremoto de Shanxi deixou uma cicatriz profunda na história da China. A dinastia Ming enfrentou dificuldades para lidar com a escala da tragédia. O terremoto também teve um impacto profundo na cultura chinesa, inspirando mitos, lendas e obras de arte. A tragédia de Shanxi continua sendo uma lição valiosa sobre a necessidade de construirmos estruturas mais seguras e educarmos a população sobre como agir em caso de terremotos. Lisboa, Portugal, 1755. O dia em que a terra tremeu e a fé vacilou. No dia 1º de novembro de 1755, Lisboa, a capital portuguesa, foi atingida por um terremoto colossal. Imaginem a cidade, vibrante e cheia de vida, a ser abalada por um tremor que durou entre 6 a 9 minutos. Os lisboetas nunca tinham sentido nada assim. Edifícios majestosos como o Palácio Real e a Ópera do Tejo ruíram. Igrejas, onde os fiéis buscavam conforto espiritual, desabaram. Ruas inteiras se abriram em abismos profundos. Mas o pior ainda estava por vir. O terremoto gerou um tsunami devastador, com ondas gigantescas que atingiram Lisboa cerca de 40 minutos depois. Uma série de 3 ondas colossais, com altura estimada entre 6 a 20 metros, abateu-se sobre a cidade. Navios foram arrancados de suas amarras e arremessados contra os edifícios. Incêndios alastraram-se rapidamente pelos escombros da cidade, alimentados pelas chamas de velas derrubadas e lareiras destruídas. Os incêndios duraram dias, consumindo o que restava de Lisboa. Estima-se que o desastre tenha matado entre 10 mil e 100 mil pessoas. O terremoto de Lisboa ocorreu em um período de grande efervescência intelectual e científica na Europa, o Iluminismo. A tragédia colocou em xeque a visão otimista do mundo propagada por pensadores iluministas. Como explicar essa tragédia à luz da razão? O terremoto de Lisboa também impulsionou o desenvolvimento da sismologia como ciência. A coroa portuguesa, determinada a entender o fenômeno, encomendou uma investigação detalhada sobre o desastre. A reconstrução de Lisboa foi um processo longo e árduo, liderado pelo Marquês de Pombal, um visionário que implementou uma série de reformas urbanísticas e sociais para modernizar a cidade. Lisboa renasceu das cinzas, mais forte e resiliente. As lições da Terra, olhando para o futuro. Os terremotos, como os que abalaram Valdívia, Torroco, Shanxi e Lisboa, são eventos que transcendem os anais da história. São lembretes poderosos da força incomensurável da natureza e da nossa vulnerabilidade perante ela. Mas, em meio à destruição, encontramos a capacidade humana de superação. A partir das ruínas e da dor, aprendemos a nos reerguer, reconstruir e nos adaptar. Desenvolvemos novas tecnologias de detecção e construção. Implementamos sistemas de alerta precoce e intensificamos a consciencialização sobre a importância da preparação para desastres naturais. Embora a imprevisibilidade dos terremotos continue a ser um desafio, cabe a cada um de nós continuar a investir em pesquisa científica, desenvolver tecnologias de mitigação de danos mais eficazes e cultivar uma cultura de prevenção e resiliência. Só assim poderemos enfrentar os desafios que o futuro nos reserva e construir um mundo mais seguro para as gerações futuras.